Boa noite, boa noite. Mais uma live do nosso Devocional Mulheres à Mesa. Vamos continuar falando sobre propósito hoje e vamos aguardar uns minutinhos enquanto o Instagram vai notificando aí o pessoal para entrar, tá? Vamos aguardar uns minutinhos enquanto isso. Glória a Deus, Pati, abençoada. Como é que tu estás, minha irmã? Tudo bem? Boa noite, boa noite. Bênção de Deus. Vamos ver se mais alguém vai entrar. Como é que tu tá, minha irmã? Tá me escutando bem? Tá bem? Que bom, que bom. Sempre te coloco aqui nas orações. Que bênção, minha irmã. Isso aí, firme e forte na presença do Senhor, né? Glória a Deus. Vamos esperar só uns 2 minutinhos, né? Se alguém vai entrar, senão vamos nós meditar na palavra de Deus, né? Que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia e sempre fala com a gente, tá bom? Foi, meu filho. Glória a Deus. Artuzinho. Ai, Fernanda, glória a Deus. Bênção de Deus. Como é que tá, minha irmã? Nós já vamos começar daqui um pouco. Vamos aguardar só um minutinho para ver se mais alguém entra, senão a gente já inicia, né? A live aqui é assim, boa noite, boa noite. Já reagem aí no coraçãozinho, porque o Instagram ele não entrega, né, gente? Ele não avisa que a gente tá ao vivo. Não faz, se a pessoa não ativa ali a notificação, não ativa o sininho. Instagram, assim, ele é uma bênção, né? Uma bênção para quem tem milhares de seguidores ou para quem vai pagando ali, né? Pra gente. Mas glória a Deus, aleluia. Quanto mais a gente interage aqui, ele vai entendendo que é relevante aquilo que a gente vai falar, e aí ele vai aparecendo ali a notificação do ao vivo, né? Para as pessoas, porque eu sempre digo, ativa a notificação, né? Se tu realmente quer participar, ativa a notificação, porque ele não mostra para ninguém, né? Mas diz a palavra de Deus que é onde está reunidos, né? 2 ou 3 ali, a presença do Senhor se faz presente. E eu creio nisso. E é interessante que depois sempre no gravado bastante gente assiste também, né? Então, glória a Deus. Marília, seja bem-vinda, glória a Deus, bênção. Seja bem-vinda, Geilânia, acho que eu falei certo, não sei, me perdoe se eu errei, mas seja bem-vinda, glória a Deus. Vamos fazer uma oração e já vamos iniciar essa meditação. Nós vamos continuar meditando sobre propósito, né? Sobre os propósitos de Deus para as nossas vidas, porque o Senhor ele tem planos para mim e para a tua vida, e o inimigo muitas das vezes vai tentar, na maioria das vezes, né? Quer dizer, sempre vai tentar frustrar esses planos de Deus na minha e na tua vida. Então, como viver o propósito de Deus? Como viver os planos de Deus? É isso que a gente iniciou falando na live passada. E hoje a gente vai meditar numa passagem que acho que quase todas já devem ter lido ou ouvido. Mas nós vamos meditar, tá? Sobre o propósito de Deus. Mas antes só vamos fazer uma oração para que a gente possa ter o entendimento não só daquilo que a gente vai falar do nosso intelecto, mas o entendimento espiritual, que é isso que importa, né? Que a gente ore para que o Espírito Santo de Deus nos ajude a compreender aquilo que a palavra do Senhor quer ministrar aos nossos corações,
né? Que muitas das vezes vai ser diferente aquilo que Deus vai ministrar comigo, vai ministrar contigo aí. Tá bom, minha irmã? E aí a gente faz um combinado que ao longo dessa live, aquilo que for fazendo sentido pra ti vai reagindo, tá? Clica no coraçãozinho, ou se quiser escrever alguma coisa nos comentários, ou só se quiser ir reagindo ali nos coraçãozinhos, no foguinho, o que for fazendo sentido. E claro, não porque eu tô pedindo, mas de livre e espontânea pressão. Brincadeira, tá? Mas é porque assim o Instagram, ele depois nas próximas vezes que a gente vai fazendo live, ele vai entregando mais, tá bom? Mas vamos orar. Se você pode fechar o teu olho, você fecha. Se você não pode, só eleve os teus pensamentos ao Senhor. Senhor amado, Pai querido, estamos aqui, Senhor, reunidos, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Nos abençoa nessa noite, Senhor, nos ensina, Pai, a sermos mais parecidas contigo, a te buscar no mais profundo, Senhor, a sairmos do raso para compreender o teu plano e o teu propósito para as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a ter o entendimento, Pai, daquilo que tu queres mover, daquilo que tu queres falar. Abra, Senhor, nossa capacidade mental, flui em nós através do teu Santo Espírito, ó Senhor, nos capacitando nessa noite, Pai, quebrantando os nossos corações e fazendo com que a tua palavra penetre no mais profundo do nosso ser, para que haja uma transformação verdadeira, Senhor, através da tua palavra em nós, ó Deus, e que possamos refletir, Senhor, cumprir o teu chamado, o teu propósito para cada uma de nós nessa noite. Assim eu te oro, Senhor, seja presente conosco nesse momento. O Senhor é onipresente, Senhor. Encontre as tuas filhas nesse momento, ó Pai, e toca o coração de cada uma delas. Assim eu oro e já te agradeço, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça e pela tua santa palavra que sempre ministra aos nossos corações, nos corrige, nos orienta, nos disciplina, Senhor, e nos revela cada vez mais de quem verdadeiramente o Senhor é. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Minhas irmãs, eu trouxe aqui pra gente meditar hoje sobre propósito, lá no livro de Mateus, tá? No capítulo 1, e a gente vai também depois avançar lá em Lucas, também ali no capítulo 1, porque eles falam sobre a mesma pessoa, né, que eu quero trazer aqui pra gente meditar, que é a Maria, mãe de Jesus, tá? Então, quando o anjo aparece ali para ela, né, e fala que ela foi agraciada porque o Senhor encontrou graça nela, e aí fala que vai entregar ali um propósito para ela gerar aquilo ali, né, e ela fica surpresa com aquela mensagem do anjo. Então, isso tá aqui em Mateus, ela fala, o anjo fala assim para ela, né, fala para José, né? Pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Então o Senhor queria gerar algo nela, mas o que ele queria gerar nela não vinha de homens, não vinha do entendimento humano e muito menos da própria vontade da Maria, né? Porque, veja, Maria, ela estava ali, noiva de José, e naquela época seria um escândalo ela parecer grávida. Então, aquele plano, aquele propósito de Deus não fluiu dela, não veio dela. Foi gerado no Espírito, foi gerado pelo Senhor. O propósito veio de Deus, e o propósito assim na minha e na tua vida, ele não vai vir de nós. Ele não vai fluir de nós. A palavra diz que o Senhor, claro, nos coloca desejos no nosso coração, mas os propósitos grandiosos daquilo que Deus quer fazer, que tem uma chamada, um apontamento para Jesus, vai vir dele. E ele vai nos mostrar, e ele vai nos revelar. E muitas das vezes, para nós, vai parecer humanamente impossível, assim como foi para Maria, humanamente impossível para ela, porque lá, aqui a gente leu em Mateus, mas lá em Lucas 1:26, né, ele vai falar assim, não tenha medo, Maria, você foi agraciada, você ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus.
Então ele fala para ela: não tenha medo, você foi agraciada e você porá um nome nele de Jesus. E aí, aquela parte que eu li ali para vocês, em Mateus complementa, porque José já tinha ali, já sabia que Maria estava grávida e ele ia abandonar ela, né? Como se ele tivesse engravidado ela e tivesse abandonado ela, para que ela não sofresse apedrejamento, escândalo e tudo mais. Mas o anjo fala para ele: o que nela foi gerado veio do Espírito. E isso é lindo demais, minhas irmãs, porque o que Deus quer gerar na minha e na tua vida vem dele próprio, vem do Espírito, vem do Senhor. Nós não temos essa capacidade de gerar. Só que o mais lindo é que quando Maria, ela recebe esse anjo falando isso para ela, ela questiona, porque imagina, ela ficou apavorada naquele momento. Como assim? Eu vou ficar grávida, vou dar à luz, eu tô noiva, nem relações tenho ainda, nem ao casamento ainda chegou, né? Então, ela ficou ali desesperada, ela ficou surpresa. Qual de nós não ficaríamos surpresas, né? Com tanta grandiosidade. Então, o anjo fala para ela, né? Não tenha medo. Não tenha medo. E ela fala como isso poderá acontecer. E talvez na minha e na sua vida, o que eu quero te dizer, minha irmã, é que talvez a gente também vai questionar a Deus quando Ele nos colocar sonhos grandiosos, nos der visões, nos der um sonho, um projeto que tu tá vendo que veio do Senhor, porque é grandioso demais, porque aquilo nunca tu poderia imaginar na tua pessoa. Não sei se isso já aconteceu contigo. Comigo já aconteceu isso. E tu olhar e dizer, mas como? Eu não tenho nem capacidade de imaginar algo desse tamanho. Eu não tenho nem capacidade de querer isso para mim. Isso não pode ter vindo de mim. Só pode ter vindo do Senhor. Esse propósito, esse plano, né? Esse projeto, isso que o Senhor está me chamando para gerar. E aí ela questiona, mas como isso? E o anjo fala para ela: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a cobrirá. Então ele fala como irá acontecer. Mas claro que ele não dá todos os detalhes, porque existem mistérios que pertencem só a Deus. Então o que eu quero te dizer é que se nós perguntarmos para o Senhor, mas como isso, Senhor? O Senhor está me dando sonhos, projetos, eu não tenho como cumprir. Eu não tenho, quando a gente olha para as nossas circunstâncias, a gente vai ver tudo ao contrário. Tudo ao contrário daquilo que talvez você já saiba que o Senhor já tocou no teu coração, o propósito que Ele colocou para te gerar. E aí a Maria ali, ela poderia ter recusado. E é nesse ponto que eu quero chegar aqui contigo. É lindo porque ela não recusou. Ela poderia ter dito, Senhor, como isso? E o anjo explicou. E ela ter dito, não, eu não quero isso para mim. Porque envolve muitas coisas. Eu vou ter que pagar um preço muito alto. Eu vou ter que me sujeitar a circunstâncias. Eu vou ter que confiar em algo que eu não sei se vai dar. Porque imagina, ela ia ter que falar para José que estava grávida. E como que ela iria explicar isso para José? Então ela poderia ter recusado naquele momento, mas ela não recusou. O que ela fala para o anjo? Que eu quero que a gente se atente aqui, né? Lá em Lucas no 1, no 38, ela responde assim. E o anjo fala para ela, né? Pois nada é impossível para Deus. Antes disso. E é isso que o Senhor está falando para mim, para você. Nada é impossível para Deus. E ela responde para o anjo nesse momento. Respondeu Maria, sou a serva do Senhor. Que aconteça comigo conforme a tua palavra. E aí, minha irmã, aqui ela está dizendo, eu aceito gerar. Eu aceito gerar. Porque gerar um propósito, gerar um projeto, gerar um plano de Deus
vai requerer de nós renúncia, vai requerer de nós obediência. E é lindo porque aqui ela fala: sou serva do Senhor. E a pergunta que o Senhor está fazendo para mim e para você nessa noite é: será que nós estamos querendo somente um Jesus Salvador e não estamos querendo o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas? Porque para cumprir o propósito de Deus, nós vamos ter que nos submeter ao senhorio de Cristo. Mas isso é livre-arbítrio. O Senhor, ele não vai te impor: ah, você precisa me obedecer. Tanto que tem um tanto de filhos rebeldes, não é mesmo? Mas Maria reconheceu. Ela reconheceu: eu sou tua serva. E uma serva, ela obedece mesmo com medo. Ela aceita gerar os planos de Deus, mesmo não entendendo tudo que está acontecendo, mesmo não sabendo o que vai acontecer, mesmo colocando aquele casamento, aquele casamento em xeque ali para acabar, para ser falido. Ela, né, tinha todas as incertezas, mas ela aceitou. Ela falou: eu vou gerar. E o Senhor está falando para mim, para você: será que talvez nós estamos com medo de gerar os propósitos de Deus? Será que de repente você não está com medo de gerar? Porque você pensa que vão ser muitas, vai ter dificuldades, você vai ter que abrir mão de algumas coisas? Ou você de fato quer viver os propósitos de Deus? Porque os planos do Senhor é dele. E para a gente viver aquilo que é dele, nós precisamos nos submeter a ele. Entende? Não é ao que eu quero. Ele vai dizer: tem lugares que você não vai mais. Tem mesas que você não vai se sentar mais. Será que você está disposta realmente? Porque na frase é muito lindo: eu quero viver os planos de Deus. Ai, porque os propósitos de Deus. Mas na sua profundidade, isso tem uma grande responsabilidade. Tem uma grande responsabilidade. Porque, como eu mencionei, o propósito de Deus, ele não é para nós mesmos. Ele não é para nos engrandecer, para nos elevar. Ele não é. Ele é para revelar Jesus Cristo. O propósito de Deus na nossa vida sempre vai ser para revelar Jesus Cristo para as pessoas. Nunca vai ser sobre mim, nunca vai ser sobre você. Nós somos testemunhas, vamos testemunhar da bondade, da graça, do favor, daquilo que o Senhor faz na nossa vida. Porque Ele é um Deus que faz, continua fazendo, porque Ele é um Deus vivo. Ele é um Deus que está presente. Mas não vai ser para nos engrandecer. O propósito sempre vai apontar para Cristo Jesus. O fim dele é sempre para isso. E se talvez no teu coração algum propósito, talvez que você acha que você tenha, no fim não aponta para Cristo, não faz as pessoas se aproximarem de Cristo, é preciso parar, olhar para a Bíblia e orar ao Senhor, porque é só Ele que pode te dar revelação. Então, olha só o que o Senhor fala. Eu vou ficar intercalando, tá, minhas irmãs, entre Lucas e Mateus, porque são livros sinóticos, né? Então, eles se complementam. O que um fala sobre Maria, o outro complementa, tá? Então, lá, voltando agora em Mateus, disso que eu tô falando para você aqui, sobre que o propósito vai sempre apontar para Cristo, ele fala assim, ó: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera para o profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz a um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então, o que tudo isso que aconteceu? Maria engravidar, o anjo aparecer para Maria, né? É isso que ele está dizendo, né? Tudo isso.
E ele fala que isso aconteceu porque os profetas, todo o Antigo Testamento, vai revelando Cristo, vai apontando Cristo, que Cristo será revelado. Então aqui ele está cumprindo a profecia do que já tinha sido dito lá em Isaías 7 sobre Cristo Jesus, que a Virgem daria à luz ao Salvador. Então, a Virgem ficaria grávida e daria à luz ao filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Então, minhas irmãs, o propósito de Deus é revelar Emanuel, o Deus conosco. E esse é o meu e o teu propósito. É revelar o Deus Emanuel, o Deus que quer estar conosco, que habitou entre nós e quer continuar habitando, fazendo morada nos corações através do Santo Espírito de Deus. E como que as pessoas terão essa revelação? É claro que é pelo toque e o abrir de olhos que o próprio Espírito Santo de Deus vai fazer na vida dessas pessoas, mas elas precisam ouvir a palavra. E se não tiver quem anunciar, quem falar, como entenderão? Como que o Deus Emanuel, esse Deus conosco, esse Deus que habita, que quer habitar entre nós, né? Porque é isso que Deus quer. O tempo inteiro na Bíblia é um Deus que quer habitar no meio do seu povo. Como que nós iremos revelar? Então a Maria, ela aceita gerar esse propósito de revelar o Deus Emanuel, Deus conosco. E ela aceita todos os desafios, todas as angústias de não saber o que iria acontecer. Mas eu quero te falar, minha irmã, que quando Deus, ele nos dá um propósito, ele também pavimenta o caminho. Tanto que José, o anjo apareceu para José, deu a revelação, né? José teve o entendimento. Então, o propósito de Deus, ele é perfeito. Nunca vai ser para nos prejudicar. Nunca vai ser para o nosso mal, sempre vai ser para algo grandioso, glorioso, que aponta para Cristo Jesus, que enquanto gera transformação em nós, através daquilo que estamos gerando, nós também iremos apontar para Cristo Jesus. Esse é o nosso propósito. E aí, Maria, ela carregava uma promessa, ela carregava um propósito e que não era para ela, mas era para a humanidade. Então, esse propósito que o Senhor nos coloca não é para nós, não é sobre nós. Por isso que eu acho que é tão difícil, sabe? Eu vejo que a grande dúvida das pessoas, tanto mulheres quanto homens, mas aqui, né, no meu Instagram, a maioria é mulher, de tudo que eu já fiz, assim, e de dúvidas e questionamentos que às vezes eu recebo ali no meu direct, dúvidas sobre propósito, sempre top one, né, e dúvidas sobre como ser constante com Deus e ter um relacionamento, mas é isso, minha irmã, o propósito de Deus, ele é tão simples, mas é porque ele nos confronta. Porque nós vamos precisar de ter que deixar o nosso ego, a nossa vaidade de lado, para obedecer o senhorio de Cristo Jesus. Porque só Ele sabe como que nós devemos de andar, como que nós devemos de agir, porque o propósito é dele. Nós não sabemos o nosso futuro, mas Ele já sabe. Então, é lindo porque nós aprendemos com a Maria, aqui nessa passagem, 3 lições grandiosas sobre confiança, sobre obediência, sobre cooperação com os planos de Deus. E aí fica essa reflexão para mim e para você nessa noite. Será que nós estamos sendo obedientes? Será que nós estamos tendo confiança? Porque para ela responder, o Senhor chega ali, o anjo chega ali, dizendo coisas tão grandiosas, e ela aceitar, é porque ela tinha confiança. Eu sei o Deus em quem creio,
Então eu respondo ao Senhor: eu sou a tua serva, cumpra em mim a tua vontade. Eu estou aqui, Senhor. Ela não ficou se escondendo atrás do medo, atrás das dúvidas, atrás dos receios. Ela não se escondeu, ela avançou. E a gente vai ver que depois, quando Jesus ali nasce, Herodes, né, vai tentar ali matar, né, o bebê, matar o menino, matar Jesus. Herodes vai tentar matar. E Herodes vem ali para nos lembrar que tudo aquilo que nós vamos gerar de Deus, tudo aquilo que nós vamos gerar do Senhor, talvez no momento em que estiver sendo gerado, ou quando estiver já nascido, mas estiver pequenininho, o inimigo ele vai se levantar para tentar matar, para tentar frustrar os planos de Deus, porque nada nasce grande. E o inimigo ele se levanta, minhas irmãs. Ele se levanta. Só que os planos de Deus, ele não pode ser frustrado. Os planos, os projetos, os propósitos de Deus, ele não pode ser frustrado na minha e na tua vida. Se nós cremos, se nós confiamos e se nós obedecemos e cooperamos com os planos e os propósitos de Deus, pode alguma coisa frustrar o que Deus tem de propósito para mim e para você, daquilo que nós estamos gerando? Não pode, a não ser que a gente paralise no lugar da intimidação, quando Herodes se levantar, dizendo que vai mandar matar. E aí a gente paralisa com medo quando o inimigo se levanta e não avança mais. Aí foi uma decisão nossa, de parar, porque a gente parou de confiar que Deus está agindo, que Deus está operando, que Deus está guerreando em nosso favor. E a gente deixa de obedecer à voz do Senhor e passa a ser comandadas pela voz da opressão, pela voz do medo, da intimidação, que diz que não vai dar certo, que nós não vamos conseguir, que aquilo não é pra gente. Que será mesmo que isso veio de Deus? As dúvidas. O inimigo sempre vai botar essas palavras, vai soprar no teu ouvido. Será? Isso vem do inimigo. Ele sempre vai querer colocar dúvida da tua filiação, do pai que tu tem, daquilo que você é para Deus. E daquilo de quem Deus verdadeiramente é. Então, minhas irmãs, é uma palavra assim muito simples e objetiva pra gente nessa noite, mas é uma palavra pra gente refletir, porque nesses últimos dias o Senhor tem nos chamado para que a gente possa andar como essa mulher, se levantar nesse tempo, como mulheres que dizem ao Senhor: Senhor, eu não tenho medo de gerar os teus planos, eu não tenho medo de gerar os teus propósitos para minha vida, e que a gente possa se levantar como essa mulher e dizer: Senhor, eu sou a tua serva, que aconteça comigo conforme a tua palavra, conforme a tua vontade, porque eu vou andar sim em confiança, em obediência e cooperando com os teus planos. Que nós venhamos a ser essas mulheres que cooperam com os planos de Deus, minhas irmãs. Tá fazendo sentido aí pra vocês? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Ainda não estou 100% da gripe, gente. Olha, meu Deus. A voz já tá... Mas é isso, sabe? Nesse tempo, o Senhor nos chama pra gente sair desse lugar de intimidação. Pra gente sair desse lugar de intimidação. Pra que quando vier o medo, e o medo ele é natural, são sentimentos que o próprio Deus colocou em mim e em você. Até porque o medo ele é um dispositivo de alerta, de segurança.
né? Agora, quando o medo começa a ficar um medo excessivo, um medo de questionamento, um medo sempre duvidando daquilo que o Senhor está fazendo, e eu tô falando isso, tô falando para mim também. Hoje ficou o dia inteiro, essa é uma palavra que o Senhor me deu lá em 2024, tô aqui no meu caderninho de 2024, gente. Mas o Senhor me trouxe à memória ela hoje. E eu tô de manhã, quando fui fazer meu devocional, o Senhor foi me trazendo coisas novas acerca dessa palavra, foi ministrando ao meu coração, porque a gente paralisa. A gente às vezes fica parada nesse lugar da intimidação de Herodes, sabe? Que aí Herodes diz que vai matar, diz que vai matar ali os planos, os projetos, que Emanuel, o Deus conosco, não vai sobreviver, que é o plano de Deus para ser revelado para a humanidade. E aí a gente acaba acreditando nessas mentiras, porque Satanás, ele já é derrotado, minhas irmãs. Ele não vai ser, ele já é. Ele já é. Cristo Jesus já conquistou, já ganhou. Ele já pegou as chaves. Só que a gente entra nesse lugar e a gente paralisa. A gente paralisa. Então, minhas irmãs, que o medo não seja a voz de comando sobre nós. Que o medo não seja a voz de comando que vai dizer para ti o que tu pode e o que tu não pode. Mas sim que a voz de Deus seja o teu motivador, que seja o teu direcionamento, que seja aquilo que tu vai obedecer, mesmo estando com medo, que foi o que Maria fez. Porque ela ali questiona o anjo, e o anjo fala, não tenha medo. E ela responde com confiança, obediência, né? E cooperando. Então, é isso, minhas irmãs, que a gente possa ser essas mulheres que cooperam com os planos de Deus para as nossas vidas. E que a gente venha ter esse discernimento de entender quando o medo tenta nos dominar. E a gente se levante em oração sobre as nossas vidas, repreendendo esse medo e declarando a palavra do Senhor, para que a gente possa gerar sim os planos de Deus. A gente sabe, né? Não sei, você que tá aqui, se você já gestou bebê ou não, mas vai gestar. Então, assim, gestar não é uma coisa fácil às vezes. É silenciosa, ninguém tá vendo, demanda de tempo, não é rápido. Por isso que a gente precisa de entrar num lugar de confiança com o Senhor, porque nós não vamos estar vendo. Eu não sei, quando eu engravidei do Arthur, eu só tinha certeza de que eu estava grávida quando eu ia no ultrassom. Porque enquanto a minha barriga não crescia, eu duvidava, às vezes tinha horas assim que eu falava, será que eu tô gestando, que eu tô gerando mesmo alguma coisa? Porque eu não tinha barriga. Mas daqui a um pouco, aquela barriga começa a crescer. E é assim o nosso relacionamento com o Senhor, daquilo que Ele nos entrega, tá? De propósito, de plano, e sempre vai apontar para Cristo Jesus. Então a gente não precisa ter medo, porque não é sobre nós, não é sobre quem a gente foi, não é sobre nós, não é. Nós temos testemunhos, nós devemos testemunhar da bondade, da graça, do favor, daquilo que Deus faz na nossa vida. Devemos, porque Deus é um Deus que faz, é um Deus de milagre. O testemunho, ele testifica da obra de Cristo, mas o fim é sempre Cristo. Sempre vai apontar para Ele. Então, minha irmã, eu não sei o que o Senhor te entregou para gerar. Qual que é o propósito que Ele te entregou para gerar. Mas eu sei que esse propósito, esse plano, aponta para revelar Cristo Jesus na vida de outras pessoas. Para que você possa falar desse amor que cura, que salva, que liberta, que resgata das trevas para mais mulheres. Né? Que você seja, aonde quer que você vá, uma mulher que expresse o amor de Cristo para outras pessoas,
Então, é isso, né? E claro, depois os propósitos específicos, daí a gente até já tá fugindo um pouquinho aqui, né? Que o Senhor vai usar cada uma de nós, enfim, em áreas diferentes. Mas o fim sempre vai ser o mesmo. Apontar para Cristo Jesus, o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que quer habitar em cada uma de nós, que veio para nos curar, para nos restaurar, para nos dar vida e vida em abundância. Por isso, minha irmã, não tenha medo de gerar os planos, os propósitos de Deus para a tua vida. Não se intimide quando se levantar o acusador, porque ele se levanta, a gente já viu aqui na palavra, ele vai se levantar, mas você não pode paralisar. Continua com medo. Tá com medo? Continua com medo. Responda ao chamado do Senhor como Maria. Senhor, eu aceito, Senhor, porque eu sou a tua serva. Eu sou a tua serva, Senhor. E que se cumpra em mim a tua vontade, o teu plano, o teu querer. As circunstâncias estão contrárias, mas o Senhor está no controle, na direção da minha vida. Importa é que Cristo cresça, eu diminua e que o teu propósito se cumpra. A gente não entende, minhas irmãs, os caminhos que o Senhor vai nos levando muitas das vezes. E hoje eu estava até escutando uma palavra e ela falou tão forte ao meu coração que ela dizia assim: por que a gente tem mania de querer entender tudo? Querer entender tudo. Mas quando a gente olha uma planta, a gente não entende, né? Lá, a botânica, o isso, aquilo, aquele outro. A gente não quer entender. Mas quando é as coisas de Deus, a gente quer entender tudo. A gente quer... E é mistério, tem coisas que é mistério, que o Senhor não vai revelar. Não vai revelar. Talvez lá na frente ele vai revelar, talvez não vai. Então, cabe a mim e a ti, minha irmã, se nós queremos ser essas mulheres segundo o coração de Deus, que vivem pelo propósito e não pela proposta, nós precisamos nos posicionar como Maria se posicionou. Com essa frase, que você possa depois meditar nessa frase dela aqui, nessa resposta dela, que seja a sua resposta para o Senhor. Você anota aí no teu caderninho, Lucas 1:38, e você medite, peça para o Senhor falar ao teu coração sobre essa passagem, porque ela tem muitos segredos ali pra gente. O Senhor fala fortemente nela, grandes coisas, minha irmã. Eu espero que tenha feito sentido aí pra ti, mas é uma palavra de encorajamento para nós e de despertar também, porque às vezes a gente não entende, às vezes você já sabe o propósito, o projeto, aquilo que Deus te entregou, mas você tá com medo de gerar, você tá com medo, ou quando você começa a gerar, o inimigo se levanta, as vozes contrárias, pessoas vêm te atacar. Vai acontecer, né? É bíblico, mas nós precisamos continuar, porque nós temos um Pai, nós temos um Deus que luta por nós. Nós temos um Deus que pavimenta o caminho, porque o propósito é dele, então o interesse é de quem? Que esse propósito seja cumprido, seja executado. Porque no final desse propósito, o Filho está sendo revelado. O Filho está sendo revelado como o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus vivo que desceu do céu, o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus que quer habitar nas pessoas, que quer dar vida, que quer tirar da depressão, que quer dar uma folha em branco para que você reescreva, para que Deus reescreva uma nova história. Então, Deus tem planos e projetos, não podem ser, não pode falhar esse projeto na nossa vida, não pode se frustrar se a gente permanecer. Então, que a gente seja essas mulheres, que sejamos estas mulheres que permanecem firmes nos planos, nos projetos do Senhor. Tá bom, minhas irmãs? Vamos orar.
para que a gente saia desse momento aqui de mesa, de comunhão, né, de partir do pão vivo aqui, que a gente venha a sair com mais entendimento, com mais convicção da nossa fé, daquilo que a gente quer obedecer e cumprir na presença do Senhor, para que Ele possa cumprir os planos dele, os propósitos. Não é sobre perfeição. Deus nunca buscou homens e mulheres perfeitos, mas o Senhor buscou homens e mulheres que estavam dispostos a obedecer, dispostos a permanecer, dispostos a gerar os planos de Deus. Foi isso que o Senhor buscou. Se nós formos lermos e olharmos para todos os personagens da Bíblia, eles eram homens e mulheres assim como eu e você. Iletrados, né? Pessoas simples, pessoas normais. A força deles vinha de Deus. Quem operava era Deus. E hoje não continua sendo diferente, minhas irmãs. Deus é o mesmo, Ele não mudou. Ele continua fazendo. Basta a mim e você confiar, obedecer e cooperar, sendo guiadas pelo Espírito Santo de Deus e permanecendo na palavra, na busca, porque gerar é secreto, minhas irmãs. É no lugar secreto que a gente vai gerar as coisas de Deus. Não é na exposição, é no secreto. Não adianta. É na tua intimidade, é na tua comunhão, é nesse lugar que você vai gerar os planos e os propósitos de Deus para a tua vida. Então não tenha medo, não se intimide, saia desse lugar de intimidação. Amém? Vamos fazer uma oração aqui para entregar esse momento ao Senhor. Obrigada, Pai querido, nós te agradecemos, Pai, por essa palavra abençoada, pela tua Bíblia Sagrada. E que o Senhor sempre fale conosco através do teu Santo Espírito. Nos ajuda, Senhor, a sermos essas mulheres, Senhor, que escolhem gerar os teus planos, os teus propósitos, ó Deus, para que Cristo venha a ser revelado através deles, através das nossas vidas, Senhor, para que mais mulheres, mais famílias, Senhor, sejam alcançadas e impactadas pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu favor, ó Pai, pela tua cura, pela tua restauração, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a compreender mais de Ti, a permanecer em Ti firmes, ó Deus, e a corresponder à tua chamada, a corresponder ao teu amor, mesmo não compreendendo, às vezes, o caminho que o Senhor tá trilhando, o trajeto que o Senhor está fazendo, mas que a gente venha a permanecer, Te seguindo, Te servindo, sendo obedientes à tua palavra e à tua vontade. Assim eu oro, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, minhas irmãs? Glória a Deus. Deixa eu fazer um print aqui, que depois a gente gosta de postar, né? Se você também quiser e depois postar, me marcar com aquilo que Deus falou contigo, fica na paz. Glória a Deus. Amém, amém. Então, tá, minhas irmãs? Opa. Amanhã, cadê? Fer, amanhã tu vai estar lá no Encontro de Mulheres, acho que a gente se vê lá, né, se tu for. E as outras que estão aqui, a gente se vê aqui no Instagram, né? Glória a Deus, minhas irmãs, eu acho sempre uma bênção estar aqui com você, sempre muito bom. E deu, glória a Deus, tinha mexido aqui. Mas então tá, minhas irmãs, uma boa noite, Deus abençoe a todas vocês, tá? Ó, um beijo no coração. E aí, a próxima live eu aviso vocês, tá? Se a gente faz na próxima semana, na sexta-noite. Eu sempre gosto de perguntar ali nos stories pra entender, né? O Arthur tá com a escola de... eu também, Paty. Tá com a greve na escola, então meus dias têm sido assim meio diferenciados, né? Mas daí a gente faz na sexta noite de novo, na próxima semana.
ou no sábado, mas daí a gente vai se falando aqui, tá bom, minhas irmãs? Um beijo no coração de cada uma de vocês. Deus abençoe, fiquem com Deus, que a gente possa sair daqui meditando nessa palavra e deixando o Senhor nos conduzir, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus.